Você acorda no meio da noite com aquele ardor subindo pela boca do estômago. Você acorda no meio da noite com aquele ardor subindo pela boca do estômago. Aquela queimação que parece um ferro quente encostado por dentro. E aí alguém te disse: toma babosa, doutor. Babosa cura tudo. Bate no liquidificador com água em jejum. Em poucos dias sua gastrite some. Você ouviu da sua tia, do seu vizinho, daquele vídeo que apareceu no celular. E agora você está se perguntando: será que é verdade? Eu preciso te responder essa pergunta hoje. E preciso te responder com honestidade, porque o que está em jogo é o seu estômago. E o seu estômago não merece ser tratado com adivinhação. Sou médico há quase 20 anos. E na minha prática clínica, no consultório, eu já vi de tudo. Já vi paciente melhorar com babosa. E já vi paciente parar na emergência por causa dela. Os dois cenários são reais. Os dois são possíveis. E é exatamente por isso que esse vídeo precisa existir. Porque a internet trata a babosa como se fosse uma planta mágica. E a realidade clínica é muito mais interessante e muito mais perigosa do que isso. Fica comigo até o final, porque vou te revelar exatamente o que a ciência já provou sobre a babosa na gastrite. Quais partes da planta são seguras, quais partes podem destruir o seu intestino. E o erro número 1 que quase todo mundo comete ao usar ela em casa. O último ponto é o que mais para a gente no pronto-socorro. Antes de falar da solução, preciso que você entenda o problema. A maioria das pessoas acredita que a gastrite é uma doença simples, um estômago inflamadinho que melhora com qualquer chazinho. E essa crença é a primeira armadilha. Gastrite é inflamação da mucosa gástrica, aquela camada fina que reveste a parte interna do seu estômago. Pensa comigo. O seu estômago é como um tanque industrial que produz ácido clorídrico, uma substância forte o suficiente para corroer um pedaço de carne em horas. O que protege as paredes desse tanque de serem corroídas por dentro é uma camada de muco, uma espécie de verniz biológico fininho e contínuo. Quando esse verniz falha, o ácido encosta direto na parede, e aí começa a queimação, a azia, a dor no estômago vazio, aquela sensação de aperto que te tira o sono. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, mais de 25% dos brasileiros adultos têm algum grau de gastrite ou dispepsia funcional. 1 em cada 4. É muita gente sofrendo em silêncio, automedicando com chá, com babosa, com bicarbonato, com receita de internet. E é aqui que mora o perigo. Preciso ser honesto com você. O título deste vídeo pergunta se a babosa cura a gastrite. E eu vou te mostrar o que a ciência já comprovou de verdade. E também o que ninguém te conta sobre os limites e os riscos reais dessa planta. Porque meu compromisso com você é a verdade médica, não o sensacionalismo. E sempre que for fazer qualquer mudança no seu tratamento, fale com o seu médico ou gastroenterologista. Essa é uma premissa que nunca muda. Vou te contar o caso da dona Marinalva, 58 anos, cozinheira de mão cheia, nascida em Imperatriz, no Maranhão, mãe de 4 filhos, avó de 5 netos. Chegou ao meu consultório numa segunda-feira pela manhã, com a mão no estômago e os olhos cansados de quem não dormia direito havia meses. Me disse assim: doutor, eu fiz tudo o que minha comadre mandou. Tomei babosa em jejum por 3 semanas seguidas, e em vez de melhorar, a minha barriga começou a doer. Eu fiquei com diarreia, perdi peso, e a queimação no estômago só piorou. Ela estava convencida de que tinha feito a coisa certa, e na cabeça dela, a planta tinha falhado. Mas o problema não era a planta. O problema era o que ela estava usando da planta. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Vamos ao primeiro grande mito. Mito número 1. Toda parte da babosa serve para tratar gastrite. Falso. Profundamente falso. E é por causa dessa confusão que muita gente vai parar na emergência. A babosa, ou aloe vera, tem 2 partes completamente diferentes por dentro daquela folha gorda e suculenta. Bem na parte de fora, logo abaixo da casca verde, existe uma camada amarelada, quase como uma resina fina. Essa parte se chama látex de aloe, ou seiva amarela. Dentro dessa seiva tem uma substância chamada aloína, que é um laxante potente e irritante intestinal. Em bom português, ela faz o intestino se contorcer. E bem no centro da folha, dentro do miolo gelatinoso e transparente, está o gel da babosa. É essa parte, e somente essa parte, que tem propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias e mucilaginosas. É essa parte que pode,
em algumas situações específicas, ajudar a proteger a mucosa do estômago. Pensa nisso. É como pegar uma manga. A polpa amarela é doce, nutritiva, segura, mas a casca tem uma resina que pode causar reação alérgica. Você não come a manga inteira, com casca e tudo. Com a babosa funciona igual. Quem bate a folha inteira no liquidificador, com casca e seiva amarela, está engolindo um laxante químico potente junto com um gel terapêutico. Os efeitos? Diarreia intensa, cólicas, desidratação, perda de potássio. E o pior, irritação ainda maior da mucosa que já estava inflamada. Aí está a tragédia da dona Marinalva. Ela passou 3 semanas se intoxicando achando que estava se curando. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também a Agência Europeia de Medicamentos já emitiram alertas formais. O uso oral de látex de aloe, aquela parte amarela, está associado a risco de toxicidade hepática, distúrbios eletrolíticos e, em uso prolongado, até mesmo a estudos que mostraram potencial carcinogênico em animais. Em bom português, traduzindo para o consultório, a parte errada da babosa não é só ineficaz para a gastrite, ela pode te machucar de verdade. Mito número 2, e esse é traiçoeiro. Muita gente acredita que se a babosa é natural, ela é segura para qualquer pessoa, em qualquer dose, por tempo indeterminado. Olha só. Essa é a crença mais perigosa que circula sobre fitoterápicos no Brasil inteiro. Natural não significa inofensivo. Natural significa que veio da natureza. E a natureza tem cicuta, tem cogumelo venenoso, tem mandioca brava. Tudo natural. Tudo capaz de matar. A babosa, mesmo o gel puro, tem contraindicações reais. Pessoas com diabetes precisam de cuidado, porque o gel pode potencializar o efeito de medicamentos que baixam a glicose, e o paciente pode entrar em hipoglicemia sem entender por quê. Pessoas que usam anticoagulantes têm risco aumentado de sangramento. Gestantes não devem usar babosa por via oral em hipótese alguma, porque há relatos de estimulação uterina e até de abortamento. Foi exatamente o caso do Sr. Antônio, 63 anos, taxista aposentado, nascido em Petrolina, Pernambuco. Diabético há 12 anos, em uso de medicação para controlar a glicose. Começou a tomar suco de babosa todas as manhãs por conta própria, porque o cunhado tinha dito que babosa limpa por dentro. Em 2 semanas ele começou a ter tonturas, suor frio, tremores nas mãos. Chegou ao consultório me dizendo: "Doutor, achei que ia desmaiar 3 vezes essa semana." A glicose dele estava em 50. Hipoglicemia grave. A babosa, combinada com o remédio que ele já tomava, tinha empurrado o açúcar dele para um nível perigoso. Ele não sabia. Ninguém tinha avisado. Antes de revelar o terceiro mito, que é o mais surpreendente, preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está te ajudando, se você está aprendendo algo que não tinha ouvido antes, por favor, clica no botão de curtir agora. Esse gesto simples ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas que estão usando babosa errado em casa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. E me conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Eu adoro saber onde essa comunidade está crescendo. Agora chegamos ao ponto que eu considero o mais importante. Mito número 3. A babosa cura a gastrite. Essa é a frase que aparece em milhares de vídeos e mensagens de WhatsApp. E ela é tecnicamente incorreta. A babosa, especificamente o gel da parte interna, não cura gastrite. Ela pode ajudar a aliviar sintomas em alguns casos específicos, mas curar é outra coisa. Curar a gastrite significa eliminar a causa da inflamação. E as causas da gastrite são várias. Pode ser infecção pela bactéria Helicobacter pylori, que está no estômago de mais de metade dos brasileiros adultos, segundo dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Pode ser uso crônico de anti-inflamatórios. Pode ser álcool em excesso. Pode ser estresse psicológico contínuo. Pode ser refluxo biliar. Pode ser uma doença autoimune. Cada uma dessas causas exige um tratamento diferente. Helicobacter pylori se trata com antibiótico, sempre acompanhado por um médico. Refluxo biliar tem outra abordagem. Gastrite autoimune é outro universo. Tomar babosa para uma gastrite causada por Helicobacter pylori é como tentar apagar um incêndio com um copo de água, enquanto a torneira de gasolina continua aberta. Você até alivia um pouco a chama, mas o fogo continua queimando.
E é aqui que mora o perigo do mito. A pessoa toma a babosa, sente uma melhora discreta dos sintomas e adia por meses, às vezes anos, a investigação real do problema. Enquanto isso, a inflamação continua, a bactéria continua e a mucosa continua sendo destruída. Tem um estudo interessante publicado no Journal of Traditional Chinese Medicine, conduzido com pacientes que tinham doença do refluxo gastroesofágico. E o resultado me chamou a atenção. O gel de babosa, em dose padronizada e controlada, mostrou redução de sintomas comparável a alguns medicamentos. Mas, e esse mas é fundamental, os pesquisadores deixaram claro, o gel ajudou no alívio sintomático em casos leves. Não substituiu o tratamento da causa de base. Repara nesse detalhe. A ciência diz, pode ajudar nos sintomas. A internet diz, cura tudo. A diferença entre essas duas frases pode ser a diferença entre uma melhora real e um câncer gástrico diagnosticado tarde demais. E o que mais me dói como médico, depois de quase 20 anos de consultório, não é quando o paciente chega com um diagnóstico difícil. É quando o paciente me diz, doutor, eu tomei babosa por 2 anos achando que ia curar. Quando vim aqui, já tinha úlcera profunda. Essa frase me corta por dentro. Porque a pessoa tinha sintomas, tinha sinais, tinha o corpo gritando e confiou num remédio caseiro mal explicado, em vez de procurar quem entende. Agora que você já sabe o que não acreditar, vou te ensinar o que a ciência mostra que pode realmente funcionar e como usar com segurança. A primeira coisa é simples. Nunca use a folha inteira da babosa. Se você vai usar, use apenas o gel transparente do miolo. A técnica correta é cortar a folha, deixar escorrer por pelo menos 10 a 15 minutos com a parte cortada para baixo, para que toda a seiva amarela escorra fora. Depois, descasque retirando a parte verde e a camada amarelada inteira. O que sobra é o gel cristalino. Esse, e somente esse, pode ser usado. A segunda coisa é a dose. Em estudos clínicos, doses entre 10 e 20 ml do gel puro por dia, divididas em 2 tomadas, foram as mais usadas. Não é beber copo de suco, é colher de sopa. E nunca por mais de 4 a 6 semanas seguidas, sem reavaliação. A terceira coisa, e essa é fundamental, é fazer endoscopia. Se você tem sintomas de gastrite há mais de 1 mês, dor recorrente, queimação que volta toda semana, sensação de empachamento, perda de peso sem razão, sangramento nas fezes, fezes pretas, vômito com sangue, você precisa de uma endoscopia. Não tem chá, não tem suco, não tem planta que substitua esse exame. A endoscopia é o exame que mostra o estado real da sua mucosa, identifica Helicobacter pylori, descarta lesões malignas precoces. E quero te apresentar a dona Iracema, 62 anos, professora aposentada, nascida em Aracaju, Sergipe. Ela tinha gastrite há 5 anos. Tinha tentado de tudo: babosa, espinheira santa, hortelã. Quando chegou no consultório, fizemos endoscopia. Descobrimos Helicobacter pylori. Fez o tratamento com antibiótico por 14 dias. E aí, depois de erradicar a bactéria, ela passou a usar o gel da babosa de forma correta, supervisionada, como apoio na cicatrização da mucosa. Voltou 3 meses depois. Me olhou e disse, doutor, parece que tiraram um peso de cima do meu estômago. Eu acordo sem aquela queimação. Eu como sem medo. Eu durmo a noite inteira. Aquela frase me marcou. Porque a babosa, sozinha, não tinha funcionado em 5 anos. Mas a babosa, dentro do tratamento certo, foi parte da recuperação. A diferença não estava na planta, estava no diagnóstico. Vamos recapitular o que aprendemos hoje. Primeiro, a babosa tem 2 partes muito diferentes, e a parte amarela é tóxica para uso oral. Segundo, natural não significa seguro, e a babosa tem contraindicações reais para diabéticos, gestantes e pessoas que usam anticoagulantes. Terceiro, a babosa não cura gastrite. Ela pode aliviar sintomas em casos leves, mas curar exige investigar e tratar a causa real, e isso só acontece com avaliação médica. O seu estômago é como aquele tanque industrial que te falei. Ele aguenta muita coisa, mas precisa do verniz que protege as paredes. Quando esse verniz falha, não adianta jogar mais ácido por cima, achando que vai consertar. É preciso entender por que o verniz falhou, reconstruir a barreira e proteger o sistema de dentro para fora. A babosa pode ser uma aliada, mas só quando você sabe qual parte usar, como usar, por quanto tempo
e dentro de um tratamento orientado por quem entende. Mande esse vídeo para aquela pessoa que vive tomando babosa em jejum sem saber o que está fazendo. Para aquele tio que jura que cura tudo com a planta. Para aquela amiga que sofre com gastrite há anos e nunca fez endoscopia. Esse conteúdo pode mudar a forma como essa pessoa cuida do próprio corpo. No próximo vídeo, vou te revelar os 5 alimentos que pioram a gastrite silenciosamente, e o número 1 vai te surpreender, porque tem quase certeza que você consome ele todos os dias, achando que é inofensivo. Não vai querer perder. Cuide do seu estômago. Ele é o tanque que transforma cada refeição na energia da sua vida. Trate ele com a verdade, não com adivinhação.